E o ministro da Saúde da África do Sul disse que irá suspender o uso da vacina da Oxford. Segundo ele, o imunizante tem eficácia baixa para doenças leves e moderadas da variante do coronavírus. Essa modificação é mais infecciosa e está aumentando o número de casos e mortes na África do Sul. Sobre isso, nós conversamos neste momento com o doutor Alexandre Naime Barbosa, chefe de infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Lívia. Muito bom dia a todos da Jovem Pan News. Bom, doutor, novas informações chegam a todo instante sobre essas novas variantes. Então, antes da gente iniciar essa conversa falando sobre a África do Sul, explica pra gente o que se sabe até o momento sobre essas novas variantes que estão sendo descobertas aqui no Brasil, no Reino Unido, na África do Sul. Então, vamos explicar um pouquinho, né? O que significam as variantes. Variantes são mutações que acabam se conservando, que acabam se perpetuando em algumas linhagens de vírus. Então, nós temos o vírus original, aquele que foi identificado na província de Wuhan, lá em dezembro já de 2019, e ele circulou pelo mundo, já são milhões de pessoas infectadas, e ele vai adquirindo algumas mutações, ele vai mudando a sua conformação genética de acordo com a lei de adaptação e sobrevivência de Darwin. Então, algumas cepas acabam naturalmente acumulando mutações que vão tornar ele mais adaptável à transmissão e, inclusive, à reinfecção. Isso é uma qualidade para o vírus, né? Então, algumas dessas mutações que se fixam acabam criando o que a gente chama de novas linhagens, que são subtipos, então, do novo coronavírus. A que está causando maior preocupação neste momento é a linhagem sul-africana, conhecida também como B1.351. Essa mutação B1.351 já é a de maior circulação nesse país, na África do Sul, e também já foi detectado em 42 países, incluindo os Estados Unidos. E por que ela preocupa? Porque é uma mutação que está associada ao maior risco de transmissão. É uma mutação que faz uma pequena mudança na proteína spike, naquela espícula que se gruda, né? Aquela espinho do coronavírus que se liga no receptor das células dos seres humanos. Então, essa ligação fica mais fácil, então o vírus ele é mais transmissível. E um segundo ponto muito preocupante, é uma variante que talvez responda menos à vacina, ou seja, quem se vacinou por vacinas que têm como princípio ativo a spike, como anticorpos contra essa proteína spike, talvez tenha uma eficácia reduzida, como aconteceu com a vacina da Oxford AstraZeneca. Num estudo bem preliminar, de apenas 39 pacientes, com essa mutação, a vacina teve uma eficácia muito ruim em evitar casos leves, foi apenas de 10%. Porém, já numa análise, quando você vê internação e caso grave, a eficácia é um pouco melhor, 66% contra essa nova variante. Muito bem, doutor. Nós sabemos, então, que é um vírus mais transmissível, como o senhor acabou de trazer para a gente, né? Os dados de um ensaio clínico mostraram que a vacina AstraZeneca, ela oferece proteção limitada contra doenças leves causadas pela nova variante do coronavírus. Então, como que esse estudo impacta agora na discussão sobre a eficácia das vacinas perante essas novas mutações que estão sendo descobertas e que poderão vir também outras futuramente? O principal ponto, Lívia, é o que nós desejamos para este momento. Nós não estamos em uma situação epidemiológica nacional ou mundial que seja possível pensar num objetivo muito otimista. Por exemplo, impedir com que o vírus circule, acabar com a transmissão, não ter mais casos de Covid. Isso ainda é um desfecho muito auspicioso, talvez, para o futuro. O que a gente precisa, no primeiro momento, é reduzir o volume enorme de pacientes graves que estão indo para os hospitais serem internados, também para leitos de UTI, e reduzir a mortalidade. O número de óbitos é alto em todo o mundo. Então, mesmo que uma vacina proteja menos,
contra uma variante em relação a casos leves, se ela manter uma eficácia acima de 50% em reduzir mortes e reduzir hospitalização, para esse momento ela já é adequada. E é isso, aparentemente, o que está acontecendo na África do Sul. Uma nova informação que surgiu agora há poucos minutos, do condutor, do principal pesquisador da Oxford AstraZeneca na África do Sul, foi bem clara no sentido em que, apesar dela não evitar casos leves, ela evita formas graves e formas que possivelmente vão a óbito, na ordem de 66%. Então, muito provavelmente, durante o dia ou os próximos dias, o governo da África do Sul vai rever esse posicionamento, porque o principal objetivo agora é evitar casos graves e óbitos. E se confirmado tudo isso, doutor, poderá impactar também, inclusive nas negociações de compra entre a farmacêutica e os países? O que a farmacêutica poderá fazer? Na verdade, cada país, Lívia, tem uma realidade epidemiológica diferente. Essa cepa, que é a B1.351, não é, por exemplo, aqui no Brasil, ainda uma preocupação. Nós temos outra variante, que é a nossa P1, que ainda não temos esses estudos. Eficácia da variante brasileira frente às vacinas, a gente precisa ter esses resultados para entender se a nossa variante afeta a eficácia das vacinas ou não. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem 2 imunizantes, tem a Coronavac, que é completamente diferente da Oxford AstraZeneca. A Coronavac é feita de um vírus inteiro, morto, desativado, então a chance de você ter mutação é menor, porque você pode fazer resposta imunológica contra uma série de lugares do vírus, uma série de locais, mas a gente não sabe, por exemplo, se essa variante P1 que circula aqui no Brasil tem algum impacto, né, em relação a ser menos protetiva na vacina da Oxford AstraZeneca. Então a gente precisa desses resultados aqui. Essa variante sul-africana já circula em 42 países, como eu falei, inclusive nos Estados Unidos. A gente não sabe qual que é a força delas. E ainda tem a variante britânica, né? A B1.1.7, que foi a primeira detectada, na verdade, que deu origem a uma série dessas outras que a gente discutiu. Então, na verdade, o trabalho de casa agora dos cientistas, para simplificar tudo isso que eu falei, Lívia, é descobrir quais cepas variantes estão circulando, na sua maioria, de forma majoritária, e qual o impacto de cada uma em relação à maior taxa de transmissão, maior gravidade de doença e se as vacinas funcionam ou não contra essas variantes. Bom, doutor, e o fato também é que, ainda que de forma lenta, a vacinação no Brasil já está acontecendo. Aqui em São Paulo, por exemplo, acontece a vacinação de idosos com mais de 90 anos já nesta segunda-feira. E mesmo que esses idosos tenham tomado a vacina, as pessoas mais jovens da família devem continuar adotando as medidas de segurança, uma vez que nós sabemos que temos essas novas variantes atuantes pelo país, nós não temos um bom sistema, né, de rastreamento. Então, quais são as medidas que nós devemos tomar, até com essas pessoas que já estão sendo vacinadas? Olha, Lívia, essa pergunta é essencial. Vou até pedir licença para mostrar aqui para vocês. Eu acabei de tomar a minha segunda dose da Coronavac. Eu sou profissional de saúde, né? Sou infectologista, estou aqui na linha de frente, mas nem por isso, nem por estar com as 2 doses da vacina, nós podemos baixar as medidas de prevenção. Porque, veja, nenhuma vacina, ela protege 100%. Então, mesmo eu estando com as 2 doses da Coronavac, não significa que agora eu estou protegido, posso sair para aí sem máscara e em aglomeração. Eu ainda corro o risco de ser infectado. A gente sabe que a Coronavac e todas as vacinas em geral protegem principalmente contra as formas graves, as formas que vão precisar de internação ou que vão para a UTI, mas é possível sim que você seja infectado e tenha uma forma leve. E tendo a forma leve, Lívia, cai justamente na pergunta que você falou. Você pode infectar uma outra pessoa, até mesmo uma pessoa que já tenha sido vacinada. Portanto, é imperativo que a vacina entre dentro de um pacote de proteção. A vacina vai aumentar o grau de proteção que a máscara, que o distanciamento social, a evitar as aglomerações e que a higiene das mãos já nos dão no momento. Então, quanto mais escudos, quanto mais armas a gente tiver contra o vírus, melhor. Até que um dia a gente chegue numa vacina perfeita, uma vacina que
impeça a circulação do vírus completamente e aí a gente consegue voltar ao nosso antigo normal. Que legal, doutor, que o senhor já tomou as 2 doses, mostrou aí pra gente o comprovante, fico muito feliz pelo senhor. E diante também, né, essa descoberta de mutações do vírus, quais medidas os países podem adotar a fim de frear a disseminação dessa variante? O senhor falou muito da nossa atuação como indivíduos, né? Agora, quais medidas o senhor acredita que os países irão tomar? Isso é uma pergunta que nós da comunidade científica temos insistido com os governos. Talvez exista necessidade de medidas restritivas contra alguns países que tenham cepas potencialmente perigosas. Então, esse esforço de reconhecimento por epidemiologia de biologia molecular, ou seja, reconhecer quais cepas estão predominando em quais países e quais os riscos que elas podem trazer a outros países é essencial, inclusive impedindo a circulação de pessoas, né, desses países para que a gente não haja, por exemplo, num país, um acúmulo de várias mutações ao mesmo tempo perigosas, e isso pode, sim, como naqueles filmes de ficção científica que a gente já assistiu no passado, todos esses vírus acabarem se acostumando, se agrupando em um só, fazendo um super vírus. Isso é muito perigoso, porque nós estamos vivendo uma pandemia com milhões de casos, e essas mutações, elas acabam mesmo acontecendo, né? A gente sabe disso. Portanto, é necessário que as autoridades sanitárias internacionais fiquem atentas, né? Como aconteceu, aliás, no finalzinho do ano, ali no Natal, lembra que o Reino Unido fechou as fronteiras para não deixar indivíduos que tinham aquela primeira linhagem que a gente reconheceu, a B1.1.7, circularem pela Europa. Isso precisa ser feito de forma mais responsável. E o Brasil tem que fazer uma lição de casa importante. Mapear a nossa variante, que é conhecida como P1, saber quantos por cento do total de vírus que está circulando é dessa variante, entender melhor qual é o impacto que ela pode trazer em relação às vacinas, se tem queda de imunidade, de proteção da vacina em relação à Coronavac, a Oxford AstraZeneca que nós estamos usando aqui. Doutor, enquanto nós temos essa notícia, né, que o imunizante de Oxford foi suspenso temporariamente pela África do Sul, nós temos também uma notícia que saiu hoje, que a vacina da Pfizer conseguiu neutralizar 3 variantes do coronavírus em laboratório. Isso não significa, não deve abrir margem para que a gente comece a discutir qual que é melhor ou pior, né, doutor? Explica pra gente, senão começa aquela mesma história, eu vou tomar tal vacina, a outra não. Como que fica essa situação? Na verdade, agora as vacinas vão sim começar a se diferenciar, Lívia. Infelizmente, nós não temos aí um cardápio aberto para escolher quais são as melhores. Mas isso no futuro vai acontecer. As vacinas vão precisar se adaptar. E é possível, sim, por exemplo, que a Oxford AstraZeneca faça modificações na sua vacina para incluir proteção para essa variante. Essa variante da África do Sul que a gente conversou no começo, a B1.351, ela também tem impactos sobre 2 vacinas, a Novavax e a da Johnson & Johnson. Também foram relatados perda de eficácia em evitar casos leves, vacinas ainda que não chegaram aqui no mercado brasileiro. Então, como são todas as vacinas, com exceção da Coronavac, todas as vacinas se baseiam em fazer anticorpos, em fazer resposta imunológica contra a spike, e todas essas mutações que a gente falou são justamente nessa spike, que é a proteína espinho, né? A lanceta que fica ali no coronavírus. Qualquer mudança conformacional, qualquer alteração na forma dessa spike pode diminuir a resposta imunológica. Então, todas essas vacinas têm que ser testadas para essas variantes. Mas, infelizmente, vai acontecer no futuro, sim, dependendo da situação epidemiológica de cada país, que uma vacina seja mais indicada para uma variante, outra para outro, e que as vacinas vão se aprimorando. Isso é normal, é que nem a gente faz para a vacina da influenza, da gripe, né? A vacina da gripe, para quem não sabe, ela protege contra 3 tipos de influenza: o H1N1, o H3N2 e o influenza tipo B, né? Justamente porque são esses os nomes das variantes do influenza. Mas isso vai acontecer para o coronavírus também. Nós vamos ter que ampliar o cartel de variantes dentro de uma vacina específica ou de várias. É que tudo está começando agora, a gente está começando a entender essa questão de variantes.
Mas o ponto é que, conforme o vírus vai se adaptando e vai ganhando essas qualidades para ele, nós temos que correr atrás e também melhorando as nossas vacinas. Doutor, e a expectativa é que a Anvisa, o nosso órgão regulador, esteja também a par de todas essas mudanças, tanto das variantes quanto da eficácia das vacinas? Sim, a Anvisa precisa ser notificada em tempo real pelas fabricantes em relação a esses testes de eficácia das vacinas em relação a essas variantes. Então, por exemplo, existem estudos em andamento da Coronavac frente a essa variante brasileira, por exemplo, da Oxford AstraZeneca frente a essa nova variante. Então, a gente precisa, assim que esses dados estiverem totalizados, que a agência sanitária seja informada, até para entender, né, se o grau de proteção teve algum impacto. E existiu um esforço coordenado das autoridades sanitárias em conseguir um mapeamento melhor da circulação dessas variantes e o que elas significam em termos de aumento de transmissão. Geralmente, essas mutações na spike são mutações que dão ao vírus maior chance de transmissão, ele fica mais fácil de transmitir e, aliás, inclusive em termos de reinfecção. Um dos grandes problemas da variante sul-africana, que também é um problema da variante brasileira, né, é a possibilidade de causar mais facilmente reinfecção. Então, o indivíduo teve lá, por exemplo, em abril, junho, julho, uma primeira infecção pelo vírus original, pelo vírus selvagem, e agora é mais fácil que ele tenha uma segunda infecção pelo vírus mutante, pelo vírus com a variante, porque ele é mais adaptável, ele consegue se ligar mais fácil aos receptores celulares. Isso também explica por que ele consegue fugir das vacinas que foram feitas originalmente para o vírus selvagem, para o vírus principal, o primeiro que surgiu. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Alexandre Nani Barbosa, chefe de infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas, pela conversa e uma ótima semana para o senhor. Sempre um prazer participar com você aqui, Lívia. Um grande abraço a todos da Jovem Pan News. Muito obrigada, até mais.